as 6 regras sobre quando uma tendência está saudável e ela realmente pode continuar a movimentação. E não tirada de qualquer lugar, tirada dos livros, da onde realmente tem o conteúdo aprofundado e da prática que eu apliquei nos últimos anos. Dentro de tudo aquilo que a gente vai aprendendo, algumas poucas frases se tornam regras no nosso modelo operacional. Aqui estão regras valiosas de bolso que vão ajudar a preservar o seu capital e otimizar os seus lucros no mercado. Para isto, nós estaremos utilizando o livro do Wall Brooks de Tendências. Quanto mais das seguintes características uma fuga de touros apresentar, mais qualificada ela é para continuar. E aqui você pode, depois de aprender, utilizar para um movimento de queda, porque funciona semelhantemente. Aqui no livro, ele coloca em uma sequência que não é muito boa, não começa do início do movimento para o final. Então, eu organizei em uma sequência prática e testei ao longo de meses para trazer agora. A primeira, quando chegar o momento da explosão, à medida que a primeira barra do rompimento está se formando, ela passa a maior parte do tempo próxima da sua máxima, ou seja, uma vela compradora que segue perto da máxima durante a sua formação. E além de nós vermos na teoria, eu vou colocar o gráfico de um ativo muito importante para a gente ver na prática. Este ativo, que hoje vale $62.700, vem de um movimento de alta desde 2023, com mais de 370% de valorização. E observe que nesse último movimento de alta que aconteceu, até no momento que o preço está lateralizando, ele não corrige muito do tanto que ele subiu. Então, quando a gente sai de um gráfico mensal para um gráfico semestral de 6 meses, observa que a formação do candle, ela está muito próxima da máxima. E isto, por um tempo gráfico menor, dá essa característica de a força vendedora, ela não consegue empurrar muito o preço para baixo. Então, os touros estão ali forçando o preço para cima, mostrando presença. Regra número 2. A tendência ela vai muito longe. Ela rompe vários níveis de resistência. Ela rompe linha de tendência de baixa, ela realmente explode quando tem a confirmação. Então, se você está olhando para entrar em uma operação, a partir do momento que você entra, ela realmente, se é no momento ali do pivô de alta do 1, 2, 3, precisa explodir. Então, observa que este ativo que estamos usando de comparação, quando ele fez o pivô de alta dele e colocou um bom fechamento do tempo gráfico mensal aqui neste candle, que por sinal, olha como é um candle que fechou pertinho da máxima, respeitando a regra número 1. Na sequência, se a gente considerar as resistências dos meses no passado, o preço ele vai lá e ele rompe esses níveis de resistência anterior, realmente fazendo um grande movimento de alta. Regra número 3. Após esse movimento de explosão que acontece, o primeiro retrocesso, no inglês pullback, ele dura apenas 1 ou 2 barras e não é uma barra tão forte de queda, mostra que não tem tanta pressão vendedora. Então, olha como quando esse ativo lá em 2023 ele marcou o fundo e fez a primeira movimentação de alta, quando ele iniciou o retrocesso pelo mensal, ele deixou apenas um candle vendedor e na sequência já veio um comprador. Depois ele deixou apenas 2 candles vendedores e na sequência já veio um comprador. Não deixou a força vendedora se alastrar. E eu diria que esta aqui é uma parte complementar, um bônus dessa regra número 3. O primeiro pullback, esse retrocesso, ele não atinge o ponto de entrada e o stop no break-even. Então observa que para quem comprou este ativo aqui, o preço até então ele nunca mais voltou nessa faixa dos $35.000, estopar quem colocou o stop já no ponto de entrada após essa valorização. Regra número 4. Há um senso de urgência. Você espera por inúmeras barras de correção, um movimento de retração forte. E esse movimento não vem. Você acha que vai chegar em 12 mil e nunca chega. E isso aconteceu aqui durante este movimento de alta do pai
BTC. Nós vimos traders iniciantes chegarem no mercado nessa fase e olharem para quando estava em 35 mil e falar, não, quando voltar para 27 eu irei comprar, e subiu para 40, 45, 50, 60, 70 e aquelas pessoas nunca conseguiram comprar. Então o preço foi apertando, falando, não, se tu não comprar agora mercado, eu estarei mais caro na semana que vem. E isso faz esse senso de urgência, um movimento de continuidade. Quer um outro ativo de exemplo desta movimentação? Pendle, o SDT. Observa como a campanha ela é muito forte de alta pelo mensal. Somente no gráfico semanal nós temos os recuos de 2 barras, de uma barra vendedora, aqui 2 barras, nota, nunca é mais do que isso. E aqui quando ela fez 3, agora ela entrou numa congestão muito maior, a maior congestão que o ativo teve em toda a sua campanha de alta. Então 2 é o número chave, mais do que 2 dá um aviso de que pode congestionar e prender nosso capital. Essa aqui é uma complementação da regra número 4. A maioria das barras são barras na direção da tendência. Então aqui no caso da Pendle, quando nós estamos olhando para o movimento de alta, a maior parte das barras aqui na tela, elas são barras verdes, barras compradoras. São poucas barras vermelhas ao longo da estrutura, mostrando que a força compradora aqui domina. Outro ponto aqui neste tópico é, nas tendências mais fortes, as barras contra a tendência geralmente são barras de sinais fracas. Ou seja, em um movimento agressivo de alta, uma construção da campanha de alta, as barras vermelhas não são barras gigantescas maiores do que as barras compradoras. É um padrão, mesmo tamanho. Tópico número 5. A pouca sobreposição do corpo das barras. E um ponto, você tá gostando? Já deu aquele like aqui embaixo rapidinho para ajudar? Porque o YouTube vai te mostrar mais conteúdos assim aqui do canal que te ajudam a otimizar seus ganhos. Então, se há pouca sobreposição de corpos de barras, significa que a tendência ela é mais limpa na alta. O exemplo, observa que no movimento de alta do BTC, quando a gente tem aquela campanha iniciando, ele faz barra de alta após barra de alta, e aqui, mesmo quando ele congestiona um pouco, a gente tem barra compradora e depois a próxima barra é para cima. Ele fica 2 barras de lado, então começa a ficar um pouco ruim, mas na sequência ele faz uma barra rompendo aquela estrutura para cima. E depois então ele começa aqui uma congestão, só que aí vela vendedora, mas na sequência já é sucedida por uma barra compradora, que não deixa a pressão vendedora se estender, que é o contrário do que está acontecendo agora, quando nós conseguimos ver uma sequência de candles vendedores e isso acabou marcando um topo descendente contra o topo anterior, e aí o preço agora então trabalha dentro de um padrão de equilíbrio. Ainda nesse tópico 5, número 5, ele fala que existe pouca sombra nas velas. E se existe, não são sombras grandes. Olha só, quando o BTC marcou o fundo lá na casa dos 15 mil e começou a movimentação de alta, nota que é uma vela muito forte de alta pelo semanal e a gente consegue ver muita pouca sombra na parte de cima. Depois quando ele vai e rompe, são movimentos fortes. Aqui ó, uma barra forte de alta. Aí as barras que a gente começa a realmente ver uma sombra significativa deram sequência e um movimento de baixa. Quando a gente tem um rompimento e a barra ela é muito forte na alta, seguido por mais uma barra forte na alta, a tendência ela está mais saudável. Então conseguiu ganhar força do topo anterior e depois continuou a movimentação. Número 6. Não aparecem grandes clímax, ou seja, o movimento ele vai se constituindo na alta e observa que aqui no caso dessa movimentação do próprio BTC, ao longo de toda a campanha de alta, nós conseguimos ver aqui um movimento onde o volume ele tem algo padrão. Observa que até quando o preço estava caindo, o maior clímax marcou o final da movimentação e da reversão. Então, ele está falando aqui para nós o seguinte: quando a campanha de alta ela está acontecendo, se tiver um clímax muito gigante no volume, pode simbolizar a mesma coisa que foi aqui embaixo quando o maior clímax foi um fundo. Então, na movimentação de alta, um grande clímax lá em cima pode ser um topo
para uma grande queda, e isso é um movimento de perigo para a gente vender nossas posições, um aviso. E logo abaixo desse tópico ele fala: também não são exibidas barras muito grandes, porque uma barra muito grande, ela atrai demais o varejo e então o preço reverte. As baleias fazem isso. Então, olha como até o momento o movimento do BTC aqui nessa região, ele não tem uma barra que ela é gigantesca, assim, uma barra, por exemplo, aqui o movimento ele não é constituído de uma só barra, que seria igual o movimento feito por várias barras aqui embaixo. No próprio movimento de queda, quando a gente teve as maiores barras aqui, na sequência o preço ele voltou, porque quem está apostando na baixa tem muito lucro, então eles fecham e jogam o preço para cima. Quem está olhando para comprar, vê que está muito barato, então joga o preço para cima. A mesma coisa, se aqui tiver uma barra gigantesca em uma só, o pessoal vai ver muito lucro direto. Todo mundo vai ver lucro, então não vai ter tido aquele filtro no mercado. Aí o pessoal vai sair vendendo e derruba o preço. Então a gente precisa, para que a campanha tenha mais sucesso no longo prazo, ser um movimento de barra após barra, porque isso vai tirando os impacientes do mercado e deixando só os traders experientes no longo prazo. Essa aqui, ela é uma dica bônus e eu também vou deixar outras, mas aqui esse que seria o tópico número 7, ele fala há uma sequência de 20 barras de folga da média móvel de 20. Então não é todo mundo que usa a média móvel, mas o que ele quer dizer aqui? Que quando a gente tem uma tendência considerável e ele atravessa a média, ele consegue fazer um bom movimento. Então nesse recuo a gente tem oportunidade de alocar e ver. Então até ele chegar num topo anterior, por exemplo, aqui rejeitou, a gente fecha a operação. Mas observa que essa distância aqui em relação à média fez com que quem comprasse aqui nessa região depois tivesse a oportunidade de, no mínimo, o preço chegar no topo anterior, porque aqui é até um caso onde o gráfico ele tá caindo, mas se a gente vai lá e pega um movimento onde a tendência desde aqui de baixo ela começou numa campanha de alta, observa que num recuo tão grande da média móvel, quem comprou aqui se deu muito bem, o preço atravessou e seguiu subindo, colocando o dinheiro no bolso de quem estava operando isso. Então deixei aqui embaixo nos comentários todas essas dicas e mais algumas para te ajudar. E cara, eu tô no mercado há vários anos, daqui um pouco vai dar meia década. Eu testei muitas plataformas para fazer operações e nenhuma foi tão boa no conjunto de a plataforma não travar, ela ter todas as criptomoedas do mercado e principalmente ter a melhor taxa. Então o único link que importa, que é o que eu estou deixando aqui embaixo, é da plataforma BingX, que se mostrou a melhor para fazer trade em ativos digitais, poder mexer as ordens na tela, ter o melhor preço da spread para mandar a ordem ao mercado e pegar ali a melhor taxa. E eu fiz na prática mostrando isso. Então no meio da tela aqui agora tá o vídeo que eu comparei ela com outras corretoras na prática fazendo a operação. Então abre a sua conta ali, coloca um mínimo de capital, faz uns testes para você ver o quanto que é bom de mexer, gostoso de mexer no layout sem ficar travando, com as melhores, com todas as funcionalidades que uma plataforma precisa ter. E esse link aqui debaixo, ele é o link que vem embutido aquele desconto nas taxas e também dá acesso a todos os airdrops, os lançamentos que acontecem dentro da plataforma. Pelo tempo de gravação, para produzir tudo isso aqui, só peço que você deixe o like e fique inscrito aqui no canal para receber mais conteúdo como esse aqui, para te ajudar a colocar dinheiro no seu bolso.